Olá, queridos, olá, queridas, boa noite. Vocês estão bem? Nós estamos iniciando mais uma oficina da palavra e da oração nessa sexta-feira, esse feriado prolongado, onde muitos estão se preparando para viajar ou já estão a caminho. Se este for o teu caso, que Deus te abençoe, que Deus te guarde aí na tua ida, na tua estadia e na tua volta. Se você estiver dirigindo agora, apenas ouça, não fique prestando atenção na imagem, no vídeo, apenas ouça o que nós vamos compartilhar com vocês nesta noite. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Atos. Nós vamos fazer a leitura de Atos, do capítulo de número 2. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, e depois nós vamos pular lá para o versículo 42 e ler até o versículo 47. Então, Atos, capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 4, e depois pulamos para o versículo 42 e leremos até o versículo 47, que nos diz assim, Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos, queridas, nós precisamos tomar muito cuidado com tudo aquilo que vimos, com tudo aquilo que ouvimos, com tudo aquilo que a nós é apresentado, com tudo aquilo que nós tomamos conhecimento. É necessário que nós avaliemos os movimentos ditos religiosos, espirituais, espiritualistas, ao crivo das Escrituras. Se existe algo que é preciso ser feito com urgência, é nós compartilharmos o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. É compartilhar todos os dias a mensagem do Evangelho que diz que Cristo ama a todos, que Cristo ama o pecador. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com as notícias que nós vemos. Por que eu estou falando isso logo no início dessa mensagem de hoje? Porque nós temos visto, principalmente no meio gospel, nos informativos evangélicos, que tem ocorrido um avivamento nesses dias, de aproximadamente uma semana para cá, em uma universidade, a Universidade de Hasbro, em Kentucky, nos Estados Unidos, e aproximadamente há uma semana está tendo um movimento lá de estudantes, de professores, de alunos, de pastores, que eles estão tendo um culto de adoração, de louvor a Deus ininterrupto, de aproximadamente 150 horas. Então, embora, queridos, para nós tratarmos do tema avivamento, numa reunião como hoje, que é a da oficina da palavra, ser um tempo curto para nós, porque nós precisaríamos de algumas aulas da escola dominical, pelo menos umas 2, 3 aulas para dar a introdução
sobre o tema, deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas, ainda que rapidamente, né, sobre essa questão, né, sobre o que é um avivamento espiritual, e por isso que eu escolhi o livro de Atos, especificamente desse trecho que nós acabamos de ler. Porque todas as vezes que nós falamos em avivamento, avivamento não é um monte de gente gritando, louvado seja Deus, balançando as mãos, ainda que isto seja dentro de uma igreja. Porque se fosse assim, queridos, nós teríamos avivamentos na maioria das nossas igrejas. Nas conhecidas igrejas pentecostais e neopentecostais, teriam um avivamento nos cultos, né? Quando o culto dura lá 2, 3 horas, 4 horas, podemos estar falando, olha, lá está acontecendo um avivamento. Mas, queridos, quando nós estudamos a história, nós vemos que o avivamento é muito mais do que isso. E o avivamento aponta para nós aquilo que nós vemos nos versículos 42 em diante. Vejam só o que diz o texto: perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e nas orações, e isto era feito tudo por intermédio dos apóstolos. Todos aqueles que creram, eles estavam juntos, unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e entregavam a alguém que estivesse necessitado, e eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa com humildade de coração, louvando a Deus, e contavam com a simpatia do povo. Isso é o que o livro de Atos diz para nós. É claro que nós não podemos dizer, delimitarmos, já apontarmos e falar, olha, tal movimento é ou não é um avivamento, exclusivamente porque nós vamos tratar alguns pontos agora nessa noite, como eu disse, ainda que muito brevemente, de forma muito sucinta. E tudo aquilo que nós vamos delimitar, nós precisamos fazer através de um crivo bíblico, biblista, uma teologia bíblica sólida. Em primeiro lugar, queridos, quando nós vemos que ocorreram os avivamentos, nós precisamos ver, o texto nos apresenta que eles estavam envolvidos com Deus. Parece que nesse local, nessa universidade, as pessoas estão de fato envolvidas com Deus. Existe um envolvimento das pessoas com as coisas de Deus. O contexto aponta isso. As pessoas estão orando, as pessoas estão cantando louvores, as pessoas estão lendo a Bíblia, as pessoas estão dando testemunho, as pessoas estão afirmando uma mudança em suas vidas, confessando os seus pecados. Então, aparentemente, esse primeiro ponto, que é o envolvimento com Deus, quando nós olhamos para esse movimento pontual que está acontecendo nessa universidade, parece que está coberto. Mas em segundo ponto, querido, nós precisamos ver que no avivamento existe um compartilhamento da mesma fé. E isso também parece que está acontecendo lá, porque as pessoas estão compartilhando a sua fé em Cristo, estão dando testemunhos. Os jornalistas estão afirmando isso, alguns jornalistas que tratam do tema religião, alguns teólogos estão se debruçando, acompanhando os fatos, e estão dizendo que as pessoas estão compartilhando as suas emoções, os seus ideais. Parece que está ocorrendo um compartilhamento dos mesmos objetivos, dos mesmos propósitos. Então vejam, parece que esse segundo ponto também está coberto. Que bom! Mas veja, nós precisamos ir para um terceiro ponto. E antes de ir para esse terceiro ponto, eu preciso dizer para você o seguinte: aqui eu não estou nem afirmando o que é e nem estou afirmando o que não é. Eu estou passando questões bíblicas para que você analise à luz das Escrituras. E vejam, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o texto está dizendo... Eu não estou dizendo aqui que o Espírito de Cristo está ou não está trabalhando lá, ok? O que eu estou dizendo é o seguinte: olhemos de acordo com as Escrituras. Eu não estou dizendo... Aliás, pode até ser que de fato seja um avivamento.
Tomara que seja um avivamento, que o Espírito de Cristo esteja trabalhando no coração dessas pessoas. Eu não tenho dúvidas que pode acontecer, que pode estar acontecendo isso. Aliás, eu até acredito que possa ser. Mas nós precisamos aguardar antes de afirmarmos com certeza. Por quê? Por causa desse terceiro ponto. Porque um avivamento bíblico, ele produz mudança de vida na pessoa. Um avivamento bíblico, ele produz uma mudança no falar, no agir. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. E com isso, o próprio Deus acrescentava pessoas aos momentos de avivamento da igreja de Atos dos Apóstolos. Assim como eu, queridos, tem muitos líderes que têm orado por um verdadeiro avivamento no Brasil. Eu tenho orado por um avivamento na nossa igreja local, para que nós possamos nos envolvermos cada vez mais com as coisas do reino de Deus. Mas precisamos aguardar. Antes de falarmos que tal movimento é ou não, precisamos aguardar se de fato lá ocorrerá uma mudança no coração das pessoas, como eu disse, no falar, no agir, porque precisamos entender que o avivamento muda, o avivamento do Espírito Santo muda vidas. Não apenas vidas daqueles que estão lá participando, mas daqueles os quais as pessoas também têm um contato, daqueles com os quais aqueles que participaram com o avivamento se relacionam. E aí eu fiz uma pesquisa. É interessante que nessa pesquisa que eu fiz, no ano de 1970, nessa mesma universidade, nessa mesma capela, no dia 3 de fevereiro de 1970, há pouco mais de 53 anos, ocorreu nessa mesma universidade, nessa mesma capela, um movimento de avivamento que durou 185 horas e que os seus feitos se espalharam nos Estados Unidos e se espalharam também por outros países. Queridos, queridas, temos indícios que o que está acontecendo lá é um avivamento? Sim. Podemos afirmar com toda certeza? Não. Exatamente por causa desse terceiro ponto que as Escrituras mostram para nós. Os versículos 45 a 47. As pessoas vendiam, distribuíam aos pobres à medida que os pobres que viam a necessidade deles perseveravam unânimes no templo, partindo pão uns com os outros e contavam com a simpatia do povo, porque uma vez que verdadeiramente a graça do Espírito de Cristo está sobre nós, nós temos algo a oferecer às pessoas. Por isso, ao analisarmos o que está acontecendo lá em Kentucky, nos Estados Unidos, podemos sim acreditar em um movimento do Espírito Santo. E tomara que seja real. Pastores, professores, alunos que estão lá de fato, que lá estejam todos eles movimentando o mover do Espírito Santo sobre eles. E que possam esse mover se espalhar por outros países, como vimos, acabamos de mencionar que já ocorreu na história no ano de 1970 lá. E que se isso de fato for o movimento do Espírito, que esse movimento se alastre e que chegue até nós, no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e que chegue na igreja presbiteriana do bairro do Limão, a nossa querida igreja amada, e que é tão abençoada por Deus, e que através desse avivamento, todos nós, você e eu, deixemos de ser preguiçosos espirituais e nos envolvamos cada vez mais com as coisas do reino de Deus.
Amém. Queridos, nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus. Eu vou tomar aqui o meu gole d'água. Se você quiser apresentar diante de Deus aí o teu pedido, pode escrever aí no chat para que nós possamos apresentar a Deus juntamente com a tua vida nesta noite. Vamos orar, queridos, vamos apresentar diante de Deus as nossas vidas, a nossa igreja, a igreja cristã do Brasil, para que venha um grande avivamento sobre nós, para que nós saiamos do marasmo espiritual, da frieza espiritual, e que possamos ser dinamites na mão de Deus e no poder do Espírito Santo. Ó Deus, nesta noite, onde muitas pessoas estão se preparando para ir pular o carnaval, que nós possamos estar preparados para mantermos a nossa comunhão contigo, ó Deus. Que nós possamos nos envolver com as coisas de Deus, com as coisas do teu reino. Abençoe, ó Senhor, todos aqueles queridos e queridas que estão nos acompanhando agora, ou aqueles que estão assistindo também, ó Deus, essa mensagem gravada. Que o Senhor nos abençoe da mesma forma. Que o Senhor abençoe a nossa querida Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Que sejamos cuidados, orientados, guardados por Ti. Abençoe-nos, ó Deus, também na escola dominical que teremos no domingo de manhã e no culto à noite. Que o Senhor nos guie e nos conduza. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoe também, ó Deus, aqueles que estão indo viajar, que eles possam ir e voltar debaixo da Tua graça, bondade e amor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, boa noite, que Deus te abençoe. Espero você na escola dominical domingo às 9h30 e também no culto às 19 horas. Um grande abraço para você, um beijo no teu coração e que Deus te abençoe.